mas é uma oportunidade que eu tenho de passar isso para vocês. Cristologia. Cristologia. O texto bíblico que nós vamos ler, dentro de humilhação e dentro de exaltação de Cristo, se encontra no capítulo 2 da epístola de Paulo aos Filipenses. No material que vocês têm em mãos, você pode abri-lo, porque hoje ele vai ser como revista de escola dominical. É lendo o material, se reportando a Bíblia e comentando. O texto de Filipenses se encontra na página 13. Página 13. E na nossa apostila, na nossa lição, no nosso material, nós transcrevemos Filipenses 2, do verso 5 ao 11. Mas eu gostaria de ler do verso 2, do capítulo 2, do verso 1 ao versículo 11, para a partir de então iniciarmos. Nós vamos dividir essa nossa fala em dois momentos. O primeiro momento vai ser uma análise teológica desse texto mais delimitado, mais específico, que trata da humilhação de Cristo, que é a abordagem de hoje, e da exaltação de Cristo, que será a abordagem de amanhã. No primeiro momento, e vai ser o maior momento, nós vamos rever algumas coisas, lembrar algumas coisas, tentar compreender mais e melhor outras, para no segundo momento trazer uma aplicação prática, o que implica, quais as implicações, o que agrega para a vida cristã a humilhação e a exaltação de Cristo. Em que contexto Paulo escreveu ou falou sobre a humilhação e a exaltação de Cristo nos níveis e da forma que ele traz aos Filipenses. Então, a partir do verso 1, Filipenses capítulo 2, diz assim, na versão da Bíblia Almeida Revista e Corrigida: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Partindo para uma análise desse texto, a partir do versículo de número 6 mais especificamente, há alguns termos aqui em que eu gostaria de rever com os irmãos, de compreendê-los melhor junto com os irmãos. São termos ou palavras-chave aqui, e hoje nós vamos nos deter praticamente dos primeiros versículos até o verso de número 8, onde a humilhação de Cristo culmina com a sua morte. Então, Paulo escreve falando de humilhação, e o primeiro termo-chave, nós estamos aqui na página 14 do nosso material. O primeiro termo-chave que eu gostaria de chamar a atenção nesse texto, e é importante destacar
a profundidade do nível de revelação que Paulo recebe para tratar dessa questão, que foi a encarnação de Cristo e que está envolvido nesse processo de humilhação, da humilhação do Verbo. A primeira palavra-chave é o termo forma de Deus. Paulo diz que sendo em forma de Deus, forma deriva do termo grego morfê. Morfê, forma, está na página 14, significa, a forma de Deus é a forma exata em que a divindade existe necessariamente e inclui toda a natureza e essência da divindade e é inseparável delas. Então, quando Paulo começa a falar da humilhação de Cristo e afirma que ele, sendo em forma de Deus, Paulo, de uma forma muito clara, com base na compreensão do termo morfê, aponta e atesta a divindade de Jesus. A forma de Deus é exatamente a essência e a natureza de Deus. Então, antes de ser visto, encarnado, antes de humanizar-se, o Verbo pré-existia ou já existia em morfê-teu, em forma de Deus. Ou seja, ele pré-existia tendo natureza e sendo essencialmente Deus. A primeira coisa que Paulo atesta aqui é que forma de Deus significa existir antes de ser visto e contemplado como homem, com natureza e essência divina. É assim que se entende forma de Deus, morfê-teu. Mas existindo, sendo Deus e tendo natureza e essência de Deus, sendo quem era, o ser Deus implicava em glória, em honra, em direitos, em privilégios que são pertinentes e que se entende não serem desassociáveis da pessoa de Deus. Ser Deus implica em ser honrado por isso, em ser reconhecido por isso, em ser louvado por isso, em ser adorado por isso, em ser exaltado por isso, em ser reconhecido por isso, em ser tributado por isso, em ser entronizado por isso, em ser reverenciado por isso, em ter direitos por isso, em ter privilégios por isso, exclusivos de Deus. Então Deus tem coisas que ninguém mais pode ter, porque são inerentes ao ser Deus. E todas essas coisas inerentes ao ser Deus, o Verbo tinha por direito. Desfrutava de todas as honras da divindade, com o Pai e com o Espírito. A forma de Deus, ser Deus, tem essas implicações. Mas, para cumprir a missão da Trindade, vai acontecer o mistério, ou é necessário que aconteça o mistério da encarnação. E no mistério da encarnação, ou no cumprimento da missão da Trindade, que é a salvação, a restauração e a reconciliação de pecadores com Deus, cada uma das pessoas da Trindade cumpre um papel. E o papel do Verbo, a missão do Verbo é encarnar-se
é tomar a forma de homem, a forma humana, para na forma humana cooperar com a Trindade divina no processo de salvação, redenção, restauração e reconciliação do homem com Deus. Aí Paulo vai dizer que houve uma disposição em Cristo, houve uma disposição de sentimento, mais literalmente entendido, uma disposição mental. Uma livre consciência, um livre desejo, com base na necessidade que havia, motivado pelo amor de Deus, de reconciliar o homem consigo mesmo. E aí, com base nessa disposição consciente, livre e voluntária, o Verbo se disponibiliza e se dispõe a encarnar. E Paulo, escrevendo, diz que, sendo em forma de Deus, mas ao mesmo tempo não usurpando ser igual a Deus, porque ele era Deus verdadeiro, ele não usurpou isso, e não usurpando isso, para o processo de encarnação, o Verbo precisa, em primeiro lugar, aniquilar-se a si mesmo, esvaziar-se. E aí entra uma questão teológica: esvaziar-se do quê? Esvaziar-se da divindade, esvaziar-se da natureza divina, esvaziar-se da essência divina. A resposta é não. Não. A encarnação do Verbo não implicaria em Deus deixar de ser Deus. Deus se tornaria homem e mesmo assim ainda continuaria sendo Deus. Aí entra o mistério da encarnação de uma natureza divina, ou da natureza divina e da natureza humana estarem presentes juntas num corpo humano. Um dos grandes mistérios é essa convivência ou presença num corpo, no corpo de Jesus, da sua natureza divina, porque ele não se esvazia da natureza. Deus tem umas coisas que teólogo diz, que é uma frase que às vezes pregadores usam, coisas que Deus não pode. E uma coisa que Deus não pode é deixar de ser Deus. Então ele encarnou, mas como Deus não pode deixar de ser Deus, ele encarna, permanece Deus, assume também uma natureza humana num corpo humano, mas para cumprir a missão, se ele não se esvazia da natureza e essência divina, do que ele se esvazia? Do que ele se aniquila? E aí a gente vai para a página, ainda na página 15, lá no final da página 15, nós lemos aqui, o texto grego do qual aniquilou-se a si mesmo foi traduzido, diz literalmente que ele se esvaziou, ou seja, deixou de lado sua glória celestial, João 17:4, deixou de lado, abriu mão de sua posição honrosa que ocupava ao lado do Pai e do Espírito, deixou de lado as riquezas da sua glória, 2 Coríntios 8:9, abriu mão dos seus direitos legítimos de Deus, o que concerne a Deus, o que são concernentes a Deus. Ele colocou de lado os seus direitos, página 16, não a sua divindade,
e não os defendeu. Ele abre mão dos privilégios e das prerrogativas em termos de adoração, louvor, reconhecimento, glória, posição, direitos. Ele abre mão disso, encarna, vai tornar-se homem, e como homem não fica defendendo o que era, nem o que tinha. Não fica defendendo o que tinha, o que era ele continua sendo. Ele humaniza. E para humanizar e cumprir a missão, ele abre mão. O trono, a glória, a honra, todas as coisas inerentes e que podem ser direcionadas para Deus, ele como homem, ele não reivindica para si mesmo. Na hora que ele humaniza, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o mérito, ele sempre transfere para o Pai. Para o Pai. Por que não para si? Porque eu deixei isso lá, eu abri mão disso e ficou lá. Eu não posso fazer o que eu vou fazer preso ao que tinha. Eu preciso me desprender do que tinha para me prender ao que eu preciso fazer. Eu não posso focar na cruz olhando para trás para o trono. O trono ficou, o que tem na minha frente agora é cruz. E ele renuncia todas essas coisas. Com essa disposição, ele encarna. Página 17. E aí começa, na encarnação, de fato, o processo de humilhação, que tem aqui alguns estágios. O primeiro estágio, que é um estágio que, dependendo do ponto de vista teológico, alguns vão enquadrá-lo ou não, a própria encarnação e o nascimento já é um nível de humilhação, porque o fato de existir ou de ser ou em forma de Deus, e agora passar a ser em forma humana, já é de alguma maneira um nível de humilhação, porque ele uma ilustração muito clara, ele deixa o trono de Deus, de rei, para assumir uma condição de servo. Então o nível desce, e desce do mais alto para o mais baixo. É uma descida radical. Vamos ilustrar. Nós estamos numa corte palaciana, tem um rei, soberano máximo, mas em torno do rei tem posições de honra. E se numa análise, no contexto monárquico, palaciano, você parte da autoridade máxima, até chegar no nível mais básico, você vai passar por várias funções e atividades ali, na corte e no reino como um todo. O nível mais baixo no reino é o nível do servo. Do servo. Porque o servo no reino, ou escravo no reino, ele é servo ou escravo, porque ele não tem a mínima condição de ser cidadão no reino. O servo no reino dos homens, ele tem um dono, um patrão, porque ele não pode ser patrão, porque só quem pode ser patrão é quem é cidadão do reino. E servo está no reino como servo porque foi capturado em guerra, ou porque foi comprado, ou porque fez uma dívida impagável e tornou-se servo para pagar a dívida, e aí tem que passar pela humilhação de ser servo, e aí a grandeza, a magnitude desse ato consciente e voluntário do verbo, é que ele sai do trono, direto para o último e mais baixo nível do reino, o de servo.
Ele não vai sendo rebaixado para se adaptar ao nível mais baixo. Ele vem do mais alto para o mais baixo. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade trabalha na encarnação. Página 18, tem um ponto aí que nós escrevemos que cada uma, lá no meio do texto, o verbo se fez carne. Por esse motivo é melhor dizer que o verbo se fez carne, do que dizer que Deus se fez homem. Porque Deus é trino e é a segunda pessoa da Trindade que encarna. Mas cada uma das pessoas divinas age na encarnação. O Espírito age fecundando de forma sobrenatural Maria. O Espírito age. E o Pai age operando por meio do Filho. O Espírito age no ministério de Jesus, capacitando o Verbo encarnado. Então, na encarnação, a Trindade trabalha em conjunto. Trabalha no processo de encarnação e trabalha na continuidade do Verbo encarnado, cumprindo a sua missão. E na encarnação, onde o Verbo de rei vai à condição de servo, ele, como homem, ele nasce num contexto de profunda pobreza e limitações. Ele nasce em Belém, mas vai viver na Galileia, a região mais pobre de Israel. Chamar Nazaré de cidade é uma coisa um pouco fora de sentido, porque é uma aldeiazinha insignificante na Galileia. O pessoal da Judeia já olhava com desprezo para a região da Galileia. E na região da Galileia, Nazaré era um vilarejo desprezível, mas é lá que ele passa praticamente a infância e toda a sua vida. Cafarnaum, Nazaré. Então, além de encarnar a humilhação da encarnação, ele vai viver a humilhação de nascer pobre, num lugar pobre, numa região pobre, vista com preconceitos pelo principal, o centro religioso de Israel, que é Jerusalém, que é a Judéia. E ele nasce nesse ambiente e sofre também essa humilhação, tanto que nós vamos encontrar algumas vezes, quando ele está sendo objeto de discussão entre os líderes religiosos da Judéia, de vez em quando, umas 2 vezes, alguém perguntar: e pode vir alguma coisa boa lá da Galileia? De Nazaré vem coisa boa? O que é que pode vir lá do Piauí? Pode vir coisa boa? Pode vir coisa boa de Pernambuco? Pode vir coisa boa do Maranhão? Pode vir coisa boa do Amazonas? E se vir de lá, pode vir de alguma das favelas de lá, de alguns dos manguezais de lá, de alguma das parafitas de lá, da beira dos rios da Amazonas, pode vir alguma coisa de lá. Deus extrai coisas boas dos lugares mais improváveis. Porque não importa os lugares onde nascemos, importa o plano que Deus tem na vida da gente. Não é onde a gente nasce que vai determinar onde a gente vai chegar. Não é na família que nós nascemos. Não é quem são os nossos antepassados ou descendentes. Não é isso, é Deus quem determina quem seremos e onde chegaremos.
E geralmente os caminhos de Deus são os mais ilógicos e difíceis. E Jesus vivenciou, o Verbo se fez carne e viveu essa realidade cultural, essa realidade social. Segundo estágio da humilhação, página 19, sofrimento. Página 19. Uma vez encarnado, o caminho da encarnação, ou o caminho da obediência na encarnação, da obediência a Deus, é um caminho de sofrimentos. O segundo estágio da humilhação tem a ver com os sofrimentos do Salvador. E aqui a gente escreveu seus sofrimentos, o caminho da obediência, os sofrimentos do Salvador, os sofrimentos de Cristo foram manifestos de diversas maneiras. Ao longo de toda a sua vida, e não apenas ao final dela, o Senhor Jesus enfrentou os sofrimentos. O caminho da obediência a Deus é um caminho de sofrimento. As investidas de Satanás, o ódio e a incredulidade do seu povo, a perseguição de seus inimigos fazem parte da sua vida de sofrimento. Se os sofrimentos foram na alma, tem aí as referências, e no corpo. Ele sofreu a dor da solidão, da rejeição, do desprezo, da perseguição, da traição, da injustiça, da humilhação, da agressão psicológica e física. E aí Isaías 53 é o claro retrato dessa realidade nesse texto messiânico fantástico. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, nenhuma. Para onde foi aquela glória toda? Não tinha beleza nenhuma, não tinha olho bonito, não tinha cabelo bonito, não tinha pele bonita, não tinha estética bela, nenhuma beleza, não tinha olho bonito, mas tinha olhar profundo. Não tinha beleza estética, mas atraía, e quem chegava perto e discernia quem era, não queria sair mais de perto dele. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Até ele abrir a boca. Se a gente pega esse quadro de Isaías e fica imaginando, eu sou muito imaginativo, era coisa de se você cruzar com Jesus em Nazaré, você não crucificava porque não chamava nem a atenção. Você cruzava com ele, não é ninguém, até ele abrir a boca. Quando ele abrir a boca, aí duas coisas prendiam todos que chegavam a Jesus: quando ele abria a boca e o jeito dele tratar aqueles que chegavam a ele. Aí Isaías continua: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, aí vem os sofrimentos aqui de forma mais específica. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi ferido na alma e no corpo, pelas nossas transgressões, e esse termo é forte, e foi moído. Pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Aqui é um retrato sucinto, mas muito profundo, que resume todo o sofrimento
de Jesus. É o termo mais forte, que é o moído. Moído na alma e moído no corpo. Primeiro moído na alma. Getsemane foi o lugar onde Jesus expressou e verbalizou a sua condição mais dolorosa de alma. É lá que ele vai dizer: a minha alma. Eu não consigo alcançar isso. Eu não consigo dimensionar isso. Eu tive o privilégio de, como alguns aqui, ir a Israel e lá no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, naquilo que chamam de Getsemane, e eu não consigo imaginar a dimensão, alcançar plenamente a dimensão de Jesus ali sozinho, porque os que foram com ele dormiram, com o Pai num gemido, numa dor, numa angústia da alma, e balbuciando palavras: a minha alma está angustiada até a morte. Quem já sofreu de angústia na alma, na perspectiva humana, sabe do que eu estou falando na perspectiva humana. Agora, a gente nunca vai entender, na perspectiva divina, o que significa uma angústia na alma. A minha alma está angustiada até a morte. Que aperto na alma, que dor na alma, que difícil. E aí o corpo acaba respondendo à angústia da alma com a transpiração de sangue, pelo processo que a gente estuda e sabe e conhece, os poros, se estouram os vasos aqui, que pelos poros o sangue. É um nível de estresse, é um nível de angústia, é um nível de dor na alma que o corpo arrebenta, irrompe em vasos sangrando. E que nível de dor terrível na alma, para depois experimentar a dor física de ser esbofeteado, açoitado, pregado na cruz, pendurado. Ele sofre dores insuportáveis na alma e sofre dores insuportáveis no corpo. E o estágio de humilhação, percebam que é um processo decrescente, que começa com a encarnação, que passa por rejeições, por traições, por acusações e por insinuações e ameaças, e isso vai machucando a alma e culmina com prisão, com um processo ali completamente desassociado de senso de justiça, com esquema de liderança religiosa e representante do governo romano nos bastidores, com uma transferência de responsabilidade. Ninguém quer assumir o negócio, e no meio disso tudo ele sofre no corpo e culmina a sua humilhação com a morte, e a mais vergonhosa e dolorosa das mortes da época. Morrer, ser executado, morrer aos poucos, com uma dor absurda e com um jeito vergonhoso ao extremo. E é assim que praticamente culmina o seu estado de humilhação, para depois da cruz fechar com o seu sepultamento, onde, no entendimento das autoridades e dos responsáveis por sua acusação e condenação, se fecha o ciclo. Foi sepultado, ficamos livres dele, mas mesmo assim, muita atenção. Ele era astuto, e quem sabe seus seguidores ainda não pensem em trazer dificuldade para a gente e roubem o corpo para depois criar uma dificuldade. Então, eu acho melhor, as autoridades pensam: vamos pedir uma guarda especial à frente do túmulo para evitar qualquer maior dificuldade além daquela que ele nos causou. Encerra-se aqui, no sepultamento, o processo de humilhação. É uma análise geral. No texto que vocês têm em mãos, está escrito aí maiores detalhes, informações e referências sobre
a questão. Eu me volto agora, e obviamente estou muito consciente do horário, para de uma forma bem objetiva trazer e fazer com que a gente entenda e compreenda o que faz com que esse texto de Paulo, que hoje nós tratamos da humilhação, o que faz com que ele seja escrito, ou revelado e depois escrito. Em que contexto Paulo escreve essas coisas? E a gente precisa se reportar ao contexto imediato dos versículos 5, que são os versículos anteriores, né? Os primeiros versículos do capítulo 2. Em primeiro lugar, lendo Filipenses 2, o verso 1 e 2 nos fala de um estado ou de uma condição relacional que Paulo via sendo a ideal para a igreja de Filipos. O que é que diz o verso 1 e 2? Diz assim: se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Perceba que a linguagem de Paulo não é para um nível de entendimento superficial. Paulo vai mexer com aquilo que há de mais profundo no nosso ser. Paulo vai falar de coisas que têm a ver com entranháveis, coisas que partem das entranhas nossas, entranháveis afetos e compaixões. Se existe comunhão, e tudo isso aqui que Paulo fala na dimensão mais profunda do ser, ou dos relacionamentos. Vou voltar. Se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, comunhão pode se manifestar, mas ela não é visível, e só é visível se ela se manifestar, porque comunhão é uma coisa da alma, é um sentimento. Eu estou junto, e o estar junto não significa estar em comunhão. Então, comunhão, antes de ser uma relação concreta, visível, real, é uma realidade na alma do indivíduo que comunga, que compartilha de sentimentos, que esse compartilhamento de sentimentos, de ideias, de pensamentos, vai promover o compartilhar de outras coisas. Eu não tenho comunhão necessariamente quando eu reparto o meu pão, mas eu tenho comunhão quando o motivo de repartir o pão é o motivo certo, é o motivo de Deus. Eu posso repartir o pão como sinal de comunhão e não ter comunhão. Agora, o partir do pão pode simbolizar de forma concreta um desejo de comunhão, de compartilhar alegrias e dores e coisas com o meu irmão. Aí, quando eu parto o pão é a materialização do que eu sinto, do que eu desejo, do que eu quero, do que eu entendo ser a necessidade do meu irmão e a minha também. Então, no partir do pão, eu materializo a comunhão. Aí sim, mas é possível partir pão sem comunhão. Aí Paulo diz: se há alguma comunhão no Espírito, alguns entranháveis, tem que partir lá de dentro, entranháveis afetos, não são sorrisos falsos, batidinha na costa, palavras soltas no ar, tem que partir de dentro das entranhas, entranháveis afetos, afeição, desejo sincero e verdadeiro de amar, de abraçar, de ajudar, de socorrer, de estar junto, de rir junto, de chorar junto, tem que partir de dentro, lá do fundo. Se existem essas coisas, Paulo disse: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. O que temos aqui? Condição relacional, ideal, que parte de dentro, do íntimo, do desejo de viver assim, e de conviver assim, e de ser assim. Aí no versículo 3 e 4, depois de manifestar a condição relacional ideal, Paulo vai falar da disposição mental ideal na igreja, que provoca ou promove essa condição relacional ideal. Então, para vocês terem e manterem esses entranháveis sentimentos, necessário, atenção, por favor, nada façais por contenda.
por pirraça. Mesmo que você não transpareça, não sorria para o outro e por dentro diz: eu vou te pegar. Oi, paz. Você não perde para esperar. Paz. Vou aprontar com você. Você não sabe nem o que você não sabe nem o que eu estou maquinando. Paz. Tudo bem? Nada passar. Paz. Vou dar o troco, me aguarda. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Que processo é esse? Como ter a disposição mental ideal para ter a condição relacional ideal? Aí Paulo entra na humilhação de Cristo. De sorte que a possibilidade dessa condição ideal e do assumir essa atitude ideal, essa disposição mental ideal, de sorte que isso é possível se houver em vocês a mesma disposição mental que houve naquele que deixou o trono, o reinado para ser servo, que abriu mão de direitos e privilégios para servir aos outros, que se dispôs a pagar o preço em bem ou pelo bem de outros. Então a possibilidade dessa disposição em vocês é possível, mas o parâmetro disso está naquele que teve uma disposição mental que resultou numa ação concreta, que possibilitou reconciliação com o Pai, quebra de todos os limites e barreiras entre os homens, fazendo de todos os povos um só. Aí Paulo diz: para isso ser realidade na igreja, o que foi sentimento ou disposição daquele que provocou isso, precisa ser nosso sentimento ou disposição também. E aí a gente fecha e conclui para lembrar e enumerar umas coisas que já citamos. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. E aí é uma diferença absurda no verbo que se fez carne e que teve que abrir mão de direitos e honras e privilégios para cumprir a missão de nós, obviamente. Analisando essas falas de Paulo, eu anotei umas coisas aqui. De sorte que, em razão disso, primeiro, é necessário que haja em cada um de nós a mesma disposição que houve em Cristo, que implica numa disposição para o esvaziamento e a humilhação. Então, cada um de nós tem que trabalhar no processo de esvaziamento e humilhação. Só que há uma outra dificuldade aqui. Em sua soberania, perfeição, poder, Deus se humilha e se esvazia. Nós não. Nós precisamos sofrer o esvaziamento e sofrer a humilhação. E isso só é possível com a cooperação do próprio Deus no processo do nosso esvaziamento e da nossa humilhação. Do esvaziamento e da humilhação do nosso eu natural e do nosso eu carnal. Se Deus não coopera com isso, a gente não se esvazia nem se humilha. O Deus que se humilhou precisa nos ajudar no processo de esvaziamento e de humilhação. Por quê? Porque a natureza do meu eu e do teu eu natural e carnal, qual é a natureza e a inclinação do nosso eu carnal e natural? É a seguinte: nosso eu natural e carnal, somos egoístas, caprichosos, vaidosos, arrogantes, orgulhosos, prepotentes, presunçosos, dominadores,
opressores, não estamos interessados no bem do outro, é mentira, queremos o bem da gente, a gente faz um bem para o outro, querendo a troca ou cobrar depois. E se isso não vem à sua mente, está escondido em áreas da minha e da sua vida, que talvez você não alcance em profundidade, e é por isso que Davi orou: Senhor, sonda-me, ó Deus, porque o meu mergulho em mim mesmo é limitado. Mas se tu mergulhar no interior da minha alma, tu vai a regiões mais profundas. Porque há coisas em nós ruins, perversas, que nem conhecemos ainda. Nós pensamos que somos bons, mas não somos. O pecado destruiu a excelência da bondade em nós. A nossa bondade é uma bondade pervertida, é uma bondade depravada, é uma bondade caída. Não é a bondade da imagem perfeita criada por Deus em nós, a imagem de Deus, não é. Os nossos atos de bondade, lá no fundo, tem o tempero da queda. Paulo disse: não há um justo sequer, nenhum. Não há a mínima possibilidade das obras nos salvarem, porque por trás das obras há sentimentos e motivações que, mesmo que não sejam conscientes, estão lá, estão depravados e caídos. E Deus não se ilude com obras. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou enojado de tanta cerimônia, disse o profeta. Isso somos nós. A única coisa boa capaz de promover a alegria e de promover a glória de Deus em termos de bondade é se essa bondade for obra do Espírito, fruto do Espírito. Nada, absolutamente nada de bom que a gente faça que não seja fruto do Espírito subsiste na presença de Deus. Só existe possibilidade na igreja de vocês viverem nessa dimensão dos entranháveis afetos, nessa manutenção da comunhão do Espírito, se houver a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, que o levou ao processo de esvaziamento e de humilhação. E só Deus pode cooperar com isso. E esse processo de esvaziamento e de humilhação nosso vai implicar nas mesmas coisas que implicaram para aquele que esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo. Isso implica, atenção, por obediência ao Pai, e pelo bem de outros, por amor a outros, implica. Vou rever coisas que já citamos. Primeiro, disposição. Para disposição, nesse processo de esvaziamento do eu, do ego natural e carnal, com a cooperação do Espírito, é preciso a consciência de que isso implicará em perdas de posições institucionais, de cargos, de sofrer rejeições, de sofrer retaliações, tudo em obediência ao Pai. Nós vamos ser excluídos, acusados, difamados, expostos ao ridículo, punidos, disciplinados, agredidos verbalmente e moralmente, perseguidos e por fim vão tentar nos sepultar dizendo: está banido. Mas Paulo diz que isso é uma realidade
que precisa ser vivida para que a comunhão do Espírito seja mantida. Para que verdadeiros e entranháveis sentimentos floresçam e se manifestem. Então, qual é o processo? É se permitir tudo isso. E diante de cada momento desse, não invocar direitos. Porque todas as vezes que Jesus sofreu essas coisas, ele nunca disse: você sabe quem eu sou? Ele sofria e entregava para o Pai. Colocaram uma coroa de espinho, uma capa púrpura. Ai, rei! Pá! Meu Deus! Você não prega mais nas sinagogas. Impostor. Você tem demônio. Demoniado. Pilatos se incomodou. Você não se defende? Não sabes que eu tenho autoridade para te mandar soltar? Ou para te manter preso? Aí ele: nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se do céu não te fosse dada. E o céu implica eu mesmo. Tu estás me julgando porque eu me permiti ser julgado e me submeti a estar debaixo da tua autoridade de juiz, porque eu estou vendo um bem maior aqui na frente. Pilatos, o céu te deu autoridade. Eu te dei a autoridade para me julgar. E os teus, cadê os teus seguidores, os teus soldados, teu exército? Meu reino não é desse mundo. Pilatos saiu desesperado. A mulher dele teve um sonho, um presságio. Meu filho, eu tive um negócio ruim. Não mexe com esse homem. Não mexe. Tem um negócio falando na minha. Não mexe. Não entra nesse negócio dos judeus aí. Sepultaram ele. Mas tudo o que padeceu, tudo o que sofreu, para cumprir a missão, ele entregou ao Pai. Todas as vezes que a gente deixa de entregar ao Pai as consequências do que sofremos por causa da obediência à missão que o Pai nos confiou, a gente quebra a comunhão e compromete o propósito. Todas as vezes que invocamos direitos, sabe o que eu sou? Está pensando que você não sabe o que eu sou? A questão não é quem somos, é quem Deus é.
É quem Ele é. Porque no fim das contas não somos nada, a não ser aquilo que Ele é em nós, o que nos fez para a glória dEle. E até eu e você aprendermos e entendermos isso, e quisermos de fato cumprir a missão, precisamos autorizar ou permitir que Ele nos esvazie e nos humilhe. Por isso Pedro escreve e diz: humilhai-vos debaixo. Pastor Ezequiel, por favor. Assim, por favor. Assim. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Pedro não diz humilhai-vos. Ele diz não, vai para debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos lá. A gente fica. Aperta para baixo. Às vezes, na dimensão dos homens, alguém com a sua mão poderosa nos bota para baixo. Mas a questão é se por cima dessa mão tem outra mão. Porque a mão humana que nos bota para baixo pode ser um instrumento daquele que está com a mão mais em cima, dizendo: você precisa esvaziar e humilhar a mão um pouquinho, para chegar nos lugares e ser do jeito que precisa ser para a minha glória. Próxima vez que invocarmos direitos, que nos sentirmos injustiçados e espernearmos, pensemos nisso. Se isso é fruto da nossa obediência ao Pai, entreguemos ao Pai. Amém.